Eu queria só, e se me permitem, porque tem aqui algumas referências ao nome dos navios da Armada que são muito importantes. Serviu no navio de desembarque de Oca, que é uma landing, navio de apoio logístico que nos faz falta, no Rio de Janeiro, no submarino Tupi, navio patrulha Gurupi, centro de instrução e adestramento Almirante Átila Monteiro Axê, na Corveta Imperial Marinheiro, no submarino Timbira, no comando da Força de Submarinos e no Estado-Maior da Armada. Tem o curso da Escola Naval, curso de aperfeiçoamento de submarinos para oficiais, exatamente do adestramento Almirante Átila Monteiro Axê. Tem curso de Estado-Maior para oficiais intermediários da Escola de Guerra Naval, o curso de Estado-Maior para oficiais superiores também da Escola de Guerra Naval e o curso de Política e Estratégia Marítima também da Escola de Guerra Naval. E, se me permite, termino com as condecorações: medalha militar de ouro, medalha de mérito da Mandaré, medalha de mérito marinheiro, 4 âncoras, medalha de ordem de mérito naval, cavaleiro e medalha de mérito esportivo militar. Portanto, o Sr. Comandante, Dr. Mariano, a palavra é sua, que nos vai trazer aqui a formação da Marinha do Brasil ao Dr. Pedro. Não será textualmente o título, mas é, de certeza, bastante prático. A palavra é sua, Sr. Comandante. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que é dada à Marinha do Brasil de participar nesse colóquio Porto Liberal, na qual procuraremos contextualizar essa figura histórica que é Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil, como uma figura que atuou em 2 mundos distintos, mundos com características particulares, mas comuns na origem do Brasil e no que foi depois do 7 de setembro de 1822. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pequena contextualização da nossa Marinha nesse momento histórico que foi a vinda da família real de Lisboa, que culminou com a chegada no Rio de Janeiro de Dom João, então príncipe regente, na qual houve uma mudança de uma administração com paralelos que eu particularmente desconheço na história, de uma administração que sai da Europa e se estabelece no Brasil. Isso, naturalmente, de uma forma muito simples de se falar, mas muito complexa de se executar. Na realidade, isso não foi um movimento imediato, uma coisa que surgiu. Isso é um contexto que vinha já muito antes, sendo verificado a necessidade, pelo posicionamento geopolítico que Portugal via, a necessidade que em algum momento a administração desse império que foi construído se posicionasse num determinado local que fosse de forma a resguardar tudo o que foi adquirido dentro daqueles anos de trabalho, da forma como Portugal soube administrar como metrópole as suas colônias, que particularmente é diferenciado em muitos aspectos, o que leva a essa decisão que foi tomada de uma forma que conseguiu se trazer uma administração de um Estado para uma outra posicionamento geopolítico, no caso Brasil, de uma forma que se estabeleceu aí a corte de Portugal, o governo português. Isso, logicamente, teve uma participação grande da parte logística da própria Marinha Portuguesa, que nesta época já despontava como uma marinha que existia um significativo peso em relação às marinhas europeias, fruto de uma dinâmica desde o Alvará de 1736, que trouxe a Marinha Portuguesa para um patamar através de uma série de visionários, cito aí Dona Maria I, que possibilitou isso. Possibilitou não só a Marinha fazer esse translado, junto com toda a administração, mas se estabelecer no Brasil de uma forma organizada e daí ser a gênese da nossa Marinha. Nós temos aí uma característica que o Brasil já existia, uma estrutura logística montada com o arsenal de marinha do Rio de Janeiro, que não foi o primeiro foi em Salvador, mas já no Rio de Janeiro um estabelecimento de porte,
que vai ter uma relevância enorme durante todo o processo de independência, consolidação da independência, a consolidação do povo brasileiro, e essas estruturas já existiam no Brasil, fruto dessa administração que foi a administração portuguesa em termos de montar um império, na realidade. Bom, a família real chega ao Brasil, estabelece. Para a nossa Marinha, já é estabelecido o Ministério da Marinha e Ultramar, Negócios da Marinha e Ultramar, com uma série de órgãos que são replicados no Brasil e alguns órgãos já existentes dessa forma para que pudesse dar continuidade à execução do poder naval, no caso, nesse momento, português, em terras já brasileiras. Então, nós temos aqui uma rápida passagem, que é uma litografia da saída da família real. Há muitos que olham aquilo e parece um movimento estrutural. Na realidade, é um retrato de uma forma, que eu posso dizer, dramática, mas de dramática não existia, porque foi tudo organizado. Né? O que não se pôde levar para o Brasil permaneceu e foi logo em seguida. Ou seja, muito pouco se perdeu da parte administrativa. Talvez tenha se perdido mais pelas invasões que ocorreram, que aí sim, eu com pouco tempo de adido aqui, já tive a oportunidade de ver, a despeito do contexto histórico, mas preservou-me muito a história desses dois países nessa mudança que não foi tão dramática, foi organizada, mas foi no momento que tinha que ser. Na véspera, né, haver navios, como é o termo que se tem, é o fato que foi-se até o limite para que se pudesse sair de Portugal com a forma melhor possível. Aqui a chegada da família real no Rio de Janeiro. Antes da chegada ao Rio de Janeiro, eles estiveram em Salvador para um efeito político também, porque era um local onde a família real sabia que existia ali uma estrutura antiga para recebê-los, e a forma de se organizar e chegar da forma como chegou no Rio de Janeiro, ou seja, materializando a chegada do poder à cidade do Rio de Janeiro. Logicamente, as consequências imediatas foi o estabelecimento da suspensão dos tratados que existiram entre a França e Portugal e, de uma forma bem clara, estabelecendo o estado de guerra entre os dois países, que foi imediatamente concretizado com a conquista de Cayena, que era um território francês, que essa conquista já delimitou as nossas fronteiras a partir desse momento. Depois que Cayena retorna para a França, o Brasil já tem exatamente a fronteira definida na calha norte do Brasil, com a província, o território francês. Seguindo, aqui temos o nosso primeiro-ministro dos Negócios da Marinha do Brasil, Almirante Luiz da Cunha Moreira, brasileiro, participou desse evento em Cayena, onde já demonstrou a capacitação e foi a consequência, assumindo o posto como ministro da Marinha, já do Brasil independente. Aqui, o fato que foi o caminho natural para a independência, o estabelecimento do Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarve, que nada mais era que uma concretização de Dom João em relação à visão de elevar o Brasil àquilo que era o projeto inicial. Nesse mesmo período, já como Reino Unido, tivemos envolvimento com a ocupação da Banda Oriental, uma questão também internacional. Ainda vivemos já uma situação diferente de Cayena, onde já estávamos com Portugal sem já liberto, com tropas voluntários reais vindo de Portugal e auxiliando na ocupação da Banda Oriental, que futuramente ela, nesse transcorrer, o final se concretiza com a província de Cisplatina, jurando fidelidade à coroa portuguesa, e um fato que é a bandeira do regime constitucional, que
como o professor nos trouxe, ele deságua uma série de decorrências a partir daí. Né? Esse Reino Unido. Aqui a nossa independência, na realidade, Dom Pedro, foram uma série de movimentos que foram ocorrendo, onde dois articuladores, um bem claro, que era José Bonifácio, dos irmãos Andrade, mas uma outra que não tão assim, a mostra, a princesa Leopoldina, isso é pouco se sabe, foi uma das articuladoras, junto a Dom Pedro, dessa visão da independência. Até mesmo na própria resposta das cortes, que ocorreu muito antes do grito da Ipiranga, e se concretizou com essa proclamação à margem do riacho. Aqui é a figura de Dom Pedro I, já imperador do Brasil. A nossa bandeira imperial do Brasil, onde bem próxima em algumas características do verde da Casa de Bragança e o amarelo vindo da Imperatriz Leopoldina. E começamos com a formação dessa marinha, que na realidade teve que ser rápida pela necessidade natural de uma situação, de uma mudança política. Na realidade, o Brasil se torna independente de uma forma simples para as províncias de Minas, São Paulo e Rio, mas para as demais províncias ainda pela forma como foi feito, não havia um confronto de independência, foi um ato natural. Houve a necessidade de se montar uma marinha que no momento ainda estava restrita aos meios que existiam na Baía de Guanabara, uma preparação rápida que aí coube exatamente essas estruturas que já existiam, que foi o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, para que se pudesse levar às outras províncias o grito do Ipiranga, que foi para a Bahia, para o Maranhão, para o Grã-Pará e para a província de Cisplatina. Os navios da nossa primeira esquadra eram navios de alto mar. Isso é importante que se diga, porque nesse momento foi decisivo. Foi a argamassa que ligou o Brasil pelo mar aos rincões do nosso interior. Ou seja, chegar ao litoral e entrar no Brasil, na situação em que se apresentava, a Marinha teve um papel fundamental para que levasse os patriotas, as forças do Exército, as guardas nacionais, toda a mobilização que ocorreu. O navio, claro, da época, a fragata Niterói, volto a dizer, o estilo de navio, que eu estou insistindo nisso porque vamos ligar ao fato histórico importante, navios de alto mar. O nosso primeiro comandante em chefe da esquadra, Lord Thomas Congar, na realidade, o Brasil ainda, mesmo tendo uma escola de formação que veio de Portugal, que era a Companhia de Guarda Marinha, se estabelecendo no Mosteiro de São Bento, no Rio, iniciando a formação de oficiais, ainda éramos uma marinha muito jovem. Então, tivemos que ter referências de brasileiros que foram criados na Marinha Portuguesa, de portugueses que aderiram à causa de Dom Pedro e de estrangeiros. Portugueses que aderiram à causa de Dom Pedro, veremos mais à frente, o próprio Almirante Barroso, é um exemplo. Aqui os movimentos da esquadra, nessas províncias em que ela conseguiu alavancar a difusão do grito do Ipiranga. A fragata Imperatriz, também, mais uma característica, navios à vela, navios com poder de artilharia pesado, mas assim mesmo ainda na propulsão. Estávamos vivendo um momento de mudança, né, de revoluções tecnológicas, e isso, naturalmente, todas as nações estavam à busca. O Brasil iniciou esse processo com o que existia naquele momento, mas vamos ver com o andar do tempo a rapidez com que isso teve que ser cumprido. Temos aqui dois navios, o Rio da Prata, a escuna Rio da Prata, a corveta Dom Rego. Durante esse processo, pós-independência, tivemos vários conflitos internos, não em termos de consolidação da independência, mas de consolidação da integridade nacional. Movimentos separatistas, movimentos que tinham toda uma energia para um país como era o Brasil, de fragmentá-lo, como ocorreu na América Espanhola, né?
Mas, volto a dizer, a grande diferença está na forma como ele foi tratado pela metrópole. Existiu sempre uma estrutura montada no Brasil. Aqui, entramos, depois de solucionadas essas questões que dizem respeito à integridade, a movimentos separatistas, apaziguado, utilizando a negociação e a força em momentos, nos voltamos para a consolidação desse país. Já estamos no governo de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, e primeiro evento que diria que consolidou, que já não era mais interna, era externa, a Guerra da Tríplice Aliança, na qual o Brasil, como eu falei, dentro de um contexto militar de armamento, ainda estava voltado para uma marinha oceânica. Mas mesmo com essa marinha oceânica, que eram nossos navios da Marinha Imperial na época, foi preciso levá-los para o interior do Brasil, nas bacias hidrográficas, onde foram cenários de guerra, na realidade. Temos aí a figura do Almirante Tamandaré, brasileiro, também formado, toda a sua formação no Brasil, é o nosso patrono. Temos o Almirante Barroso, português, que nos deu a data magna da Marinha, que é 11 de junho, na qual foi uma batalha decisiva, na qual navios apropriados para o oceano, para a navegação oceânica, tiveram que se desdobrar em ações que, diria que ao final do dia, só se teve reflexo no transcorrer da guerra. A fragata Amazonas, é um exemplo que eu cito, era um navio a vapor com rodas laterais, sem poder de artilharia lateral. Para uma operação dentro de uma área fluvial, excelente. Só que para os navios utilizados pelo país adversário, muito complexo, porque eles estavam estabelecidos em terra, tinham uma artilharia poderosa, a artilharia de costado era limitada, tínhamos artilharia de costado nos navios a vela. A proa da Amazonas era para abarroamento, porque tinha propulsão para frente e propulsão para trás. E ele tomou essa decisão, uma decisão que poderia ser do inferno ao céu, né? Mas foi para o céu, porque ele conseguiu acabar com a marinha adversária e liberou os movimentos do exército brasileiro, das forças imperiais durante a guerra. Aqui vários exemplos, tínhamos os vapores já nessa batalha, mas com pouca capacidade de artilharia. E surgiram vários ícones, digamos, dessa batalha. O guarda-marinha Greenham, o imperial marinheiro Marcílio Dias, no Paraíba, que foi tomado e houve a batalha dentro do navio. Nessa sequência de necessidades de adequar os meios navais à realidade que estava, o Brasil já empreendeu logo construções navais, não só no Brasil, mas também na França. O caso do Encouraçado do Brasil foi mandado construir na França. Fruto da situação de guerra, a França retardou a entrega do navio. Teve que haver uma negociação para que se liberasse o Encouraçado, que era um navio importante. O Brasil fez a negociação, mas em paralelo, o Arsenal de Marinha começou a fabricar navios apropriados num ritmo que ele, logicamente, se preparou para atender a Marinha Portuguesa quando chegou lá, se estruturou a capacidade bélica de trabalho. Tivemos o Encouraçado Barroso, o Encouraçado Rio de Janeiro. Essa guerra, que foi a Guerra da Tríplice Aliança, ela tem uma característica também muito particularizada. Ela se segue à guerra, a Revolução Americana, a Guerra Civil Americana, aonde houve um desenvolvimento brutal de tecnologia. Esse Encouraçado, que já era uma tecnologia para aquele momento adequado, por uma pequena evolução de um material que foi uma mina flutuante, foi colocado a pique. Ou seja, o nosso adversário também tinha do lado dele o estado da arte, por uma questão particular de um país que tinha características de um governo que se preparou para a guerra e estava preparado para a guerra. O que o Brasil teve que fazer com seus aliados é se mobilizar para fazer frente. E é um exemplo, um navio, um Encouraçado,
uma arma simples que era dominada pelo adversário. As passagens foram passagens complexas entre várias fortificações para liberar o caminho até a chegada à capital do país adversário. Passagem de Cuevas, passagem por Ipati, passagem de Humaitá. E, ao final dessa guerra, que trouxe tanto para um lado quanto para o outro aquilo que qualquer guerra, infelizmente, traz, para o lado positivo do Brasil foi uma integração maior do Brasil como um todo. Saímos de uma guerra com um país unido e, naturalmente, como toda guerra, passa-se tempo a uma pequena década, se decai em termos de investimento militar. E o Brasil, mais uma vez, se depara, no início do século, numa situação em que os navios já estavam necessitando uma modernização. Tivemos no almirante Júlio de Noronha, ministro da Marinha, uma interlocução político-militar para que houvesse a aprovação do Congresso e houvesse a modernização dos meios, aquisições de meios novos. E culminou com a ajuda do almirante Alexandrino Faria de Alencar, que era senador e depois se tornou ministro da Marinha, com a execução de um projeto que nos deu uma capacidade de uma marinha que fez frente à nossa entrada na Primeira Guerra Mundial, que foi o encoraçado Minas Gerais, Dreadnought, e encoraçado São Paulo. Eu botei um de cada classe, só para depois eles aparecem durante a apresentação. O cruzador Bahia e o cruzador Rio Grande do Sul. Os contra-torpedeiros Pará. Os submarinos F3, F5, uma pequena ressalva, a nossa Força de Submarinos é um ano mais nova que a Força de Submarino Portuguesa. E foram os mesmos submarinos. A Força Submarina, a subsuperfície, a Força Portuguesa, ela é de 1913. A nossa é de 1914, mas com os mesmos submarinos Fiat italianos. Aqui é a declaração de guerra do Brasil. A Primeira Guerra, na realidade, nós tivemos de nos envolver por fatos que ocorreram em cenários europeus e em cenários da costa da África. Não houve significativos ataques internos territoriais que nos impulsionassem além de incursões. Nesse caso, houve a declaração de guerra com esse material que nós já estávamos teoricamente preparados, numa guerra que ainda a arma principal que veio a surgir, que foi o submarino, já bem próximo, ainda não estava tão sofisticada, e esses meios tinham condições de fazer frente. Coraçado, Minas Gerais. A aviação naval, em 1916, já estava operacional no Brasil para a Primeira Guerra Mundial. Esses são aviadores brasileiros que participaram junto com a RAF e depois no Canal da Mancha, com aviões também similares ao que Portugal recebeu, hidroaviões, para efeito de vigilância, posicionamento de navios. O cruzador Rio Grande do Sul, como eu comentei. O outro contra-torpedeiro Piauí de uma série, Amazonas, Pernambuco, todos foram construídos, adquiridos. E a nossa divisão de operação de guerra, que foi uma divisão criada, que veio operar entre São Vicente, Dakar e Gibraltar, para apoio à parte marítima. Ou seja, a situação do Brasil ainda era fora das nossas áreas, na nossa costa. Estávamos operando num cenário europeu, próximo à África e europeu. Aqui o rebocador Laurindo Pita, que foi o rebocador que estava na parte logística para essa operação. Ele é um navio que ainda existe no Brasil. Ele agora foi modernizado, ele é lá do centro, ele é um patrimônio cultural da Marinha, está lá no Rio de Janeiro. Aqui a classe Carioca, que foi construída, navios mineiros, e é importante porque foram criados como navios mineiros, pelo Arsenal de Marinha, foram construídos e depois tiveram que ser modernizados mais à frente para enfrentar a arma submarina. Aqui, o navio que foi nos dado por uma questão de guerra, exatamente, e esse navio, que foi o Almirante Saldanha, veio a ser atual navio Sagres, navio Escola Sagres, da Marinha Portuguesa. A nossa entrada na Segunda Guerra Mundial, ela teve-se por motivo por conta dos
torpedeamentos que ocorreram nos navios mercantes já em áreas próximas ao Brasil, por submarinos. Cabedelo, o Alegrete, o Heitor Perdigão, rebocador. E o que a Marinha inicialmente fez para poder se contrapor a essa situação? Porque nós estávamos ainda com material daquela fase do início do século XX, em termos de modernização dos encouraçados, mas a guerra submarina impunha a necessidade de ter uma doutrina de comboios, de elevar, fazer com que reduzisse o máximo essas perdas de vidas e de materiais. Então iniciou-se o comboio. Tivemos ainda o navio mercante Bagé, e nesse momento a Marinha Brasileira começa a receber material em termos de leasing da Marinha Americana, focado na parte submarina. Temos o caça submarino Jurema, o caça submarino Gurupi, o contra-torpedeiro Bauru, contra-torpedeiro Greenhow, a corveta Carioca. Dentro desses navios que já existiam antes do início da guerra, que não estavam apropriados para a guerra antissubmarina, o Brasil adaptou, com a ajuda do americano, sistemas desenvolvidos de sonar para que esses navios pudessem fazer frente à ameaça submarina. Então esse Carioca é aquela classe de mineiros que foram construídos no arsenal de marinha e vieram a ser prontificados para serem utilizados como navios antissubmarinos. Encouraçado São Paulo continuava com o poder de fogo, eram navios, eram navios do início do século, como hoje, cito um exemplo, o New Jersey deu baixa recentemente, americano, foi ainda utilizado no Líbano, porque a capacidade de artilharia dele era grande, como esses outros navios. No New Jersey maior ainda, que era um pouco mais, mas nessa época, comparativamente, a Marinha tinha essa capacidade e foi utilizado para apresentar capacidade de reação. Monitor Parnaíba, também um navio que continua na ativa, no Brasil foi modernizado. Navio transporte José Bonifácio, capacidade de modernização, de preparação do arsenal. Navio auxiliar Vital de Oliveira, que foi afundado por um submarino alemão, foram as perdas. O Vital de Oliveira, a corveta Camaguã e o cruzador Bahia. Além das perdas de vida nesses navios, somadas às perdas de vida da Marinha Mercante, muito supera a quantidade de mortos na Segunda Guerra Mundial, até mesmo comparados com a Força Expedicionária Brasileira. O trabalho da Marinha foi um pouco mais silencioso em termos de reação e, logicamente, se não for evitado, se poderia ter levado a Inglaterra a sucumbir, muito mais o Brasil, que dependia das exportações. Então, a forma que o Brasil teve de manter a sua utilização das suas linhas marítimas foi de rapidamente se adaptar a essa realidade de comboios da guerra antissubmarina. Corveta Caravelas, um exemplo, em termos de comboio, foi o navio que obteve maior número de comboios sem prejuízo aqui a nossa Amazônia Azul, que é hoje a nossa grande visão, a preocupação em termos de atuação, junto com os nossos distritos, as nossas regiões. Os navios atuais da Marinha, o Cisne Branco, o navio Escola Brasil, o submarino Tapajós, que foi modernizado com o sistema de combate, corveta Barroso, construída pelo Arsenal de Marinha, a atual aquisição, que foi o navio DOCA multipropósito Bahia. O navio mais novo da Marinha do Brasil também foi adquirido recentemente, que é o porta-helicóptero multipropósito Atlântico. E ao final, o nosso projeto estratégico do primeiro submarino em 2027, nuclear, sendo que antecede a ele a construção, já vai ser lançado dia 12 de dezembro, do submarino Riachuelo. Bom, gostaria de terminar com um vídeo institucional rápido da nossa Marinha, de uma forma simples. Eu virei aqui. Só para tirar esse
aqui, né?